Oi, estamos com mais um tema para essa semana que vai estar baseado no livro de Daniel, no capítulo 3. E esse é um tema que discorre sobre fornalha. E qual foi o tema que Deus nos deu sobre essa palavra? Você será habilitado para ver Deus em dias de fornalha. E esse texto ele é propício, a falar de fornalha, que fala sobre o quê? Sobre a narrativa de um rei que ele construiu uma estátua de si mesmo, uma estátua de 30 metros, e ele declarou que todo mundo daquela nação devia se dobrar diante daquela estátua. E quem não se dobrasse, não se ajoelhasse, seria morto dentro da fornalha. E hoje, a fornalha pode estar diante de você, diante de decretos, de situações que você olha assim e diz, como eu vou conseguir me livrar disso? Sabe aquele dia mal que você não contabilizava na sua história, que você olhou para tudo em sua volta e você se pergunta, o que foi que eu fiz para tudo isso acontecer? Tá tudo dando errado, você não vê porta de escape nem de saída e você olha para a sua vida e diz, o porquê de tanta coisa está acontecendo? E às vezes até se sentindo esquecido e esquecida. Mas faz o seguinte, vem comigo nessa palavra que o Senhor vai falar com você, conforme o livro de Daniel, capítulo 3. Eu vou liberando alguns versículos e juntamente com esses versículos eu vou trazer para você aquilo que o Senhor tem me trazido por esses dias. Amém? Então vou começar aqui com o início da palavra, O início da palavra que está ali em Daniel, capítulo 1, que diz assim. Daniel capítulo 3, só recapitulando, versículo 1 em diante, diz assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar, olha só, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ei, essa palavra já começou a impactar o meu coração e acredito que o seu, porque o inferno, ele se levanta, mas ele não se levanta para qualquer pessoa, não. O inferno tem se levantado, sempre ataca quem carrega governo, quem carrega influência e relevância. Às vezes você pode estar dizendo assim, mas por que essa coisa comigo? Por que tanta coisa dando errado? As pessoas, como muita gente diz, uma inveja, pessoas se levantando contra a minha vida, tentando sabotar os meus planos. Ei, a fornalha não é preparada para qualquer pessoa, não. Ela foi preparada para Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui o rei faz questão de convocar sátrapas, prefeitos. Você vai ver só apenas cargos de governo. Por quê? Porque são nesses lugares de relevância, no raio da sua influência, que o diabo está tentando utilizar esse poder para governar e lhe transformar em alguém que vai ficar submisso às suas ordens. O inferno não perde tempo atacando quem não ameaça seus planos. Você tem ameaçado os planos do inferno. A fornalha era uma ameaça contra homens de governo. Você é uma pessoa de governo. Você pode estar se perguntando por que tanta coisa está acontecendo. O Senhor está dizendo é pelo que você carrega, é pelo raio de influência que está sobre a sua vida. Ei, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estava junto dessa classe que eu citei aqui, sátrapas, prefeitos, líderes de província, eles não eram apenas prisioneiros. Eles lideravam administrativamente a províncias do império. E o diabo sabe o governo que você carrega. E olha, detalhe, sabe uma coisa que Deus me ensinou? Que todas as vezes que ele bater de frente com aquilo que você acredita, com a sua fé, tem só um objetivo. O inimigo quer conseguir paralisar através do medo tudo aquilo que estiver abaixo da sua esfera. Ei, sabe por que o diabo te toca? É porque ele quer tocar nos teus filhos. Sabe por que ele vai lá tocar em você dentro daquela empresa? Porque ele quer atacar e quer tocar naquele setor. E ele sabe que você é o motivo dos planos dele não dar certo.
É por isso que tanta coisa tem vindo contra você, porque o diabo quer que você ceda, o diabo quer que você perca o governo, seu poder de influência, sua autoridade nas regiões celestiais de profetizar, de orar. É porque você ora pela casa, pela rua, pelo trabalho, é porque os seus joelhos estão dobrados. O inferno sabe o governo que lhe foi dado, mas neste dia, Deus está dizendo para você: não ceda. O governo que ele te deu tem que prevalecer. Tem autoridade quando tu fala, tem autoridade quando tu ora, tem autoridade na tua história. Arabaia, sobede farabas. Eita, uma liderança. Deus colocou nas suas mãos poder e governança. E é por isso que o inferno está tão aperreado, como diz o Nordeste, tão aperreado e agitado, querendo atrapalhar o teu caminhar. Mas Deus manda te dizer que ele não vai conseguir, porque ele te levantou para governar. Aleluia! Vamos ler aqui. O versículo 4 diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Quem era o arauto ali? O arauto era nada mais nada menos do que um oficial do rei. Era um oficial do rei e ele tinha que proclamar, né, aquele decreto aonde estava. E aqui a história nos fala que ele tinha que apregoar em alta voz. Ele tinha que declarar no mesmo instante que havia um som sendo liberado, de trombeta, de pífaro, de harpa, de cítara, de vários instrumentos. Você sabia que o inimigo ele trabalha para construir um ambiente inteiro, para produzir medo e rendição em você? Você sabia que o ambiente já começa a trabalhar, o diabo já começa a controlar alguns artefatos para fazer você temer? Mas Deus está dizendo: não tenha medo. Você não vai dobrar os teus joelhos. Você não vai ceder, porque maior é aquele que está com você. O inferno continua fazendo a mesma coisa, olha. Usando ameaças, pressões, notícias, usando os arautos dele para trazer notícias, aquele diagnóstico que disse que não tem mais jeito. Sabe, aquela palavra que disse que você não iria conseguir, pessoas que estão levantando dizendo: todo mundo tentou e não conseguiu, todo mundo fez e não teve êxito. Para você é diferente, porque Deus está dizendo que ele está na frente desta batalha. Ei, existem arautos agora querendo te desanimar. Existem arautos agora querendo te parar. Mas Deus está dizendo: não vai. Existe uma pressão psicológica. Há uma frequência, você vai ver. O texto vai dizer que eles liberavam à medida que o arauto dizia. A história também fala que o arauto apregoava, né, aquele decreto que o rei mandou. A história também fala que soltava-se o som de trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, ou seja, havia um som, havia uma frequência sendo liberada, porque junto com a ordem que causaria medo, eles ainda soltavam um som, uma frequência, para que eles tivessem mais medo ainda e tremessem. Há uma potencialização do inferno para você se render nesse cenário. A fornalha sempre vai querer fazer você se render na frequência do medo. A Bíblia fala que existe um espírito de medo. E esse espírito de medo vai sair do meio da tua casa, vai sair da tua vida. Você não vai andar mais na frequência do medo. Não, você não vai andar na frequência do medo. Porque Deus, ele te chamou. Tem gente aí falando, trouxe um relatório negativo, trazendo todas as suas impossibilidades, todas as suas fraquezas, a sua
suas faltas de recurso, trazendo tudo aquilo que lhe apequena nessa situação. Ei, mas o Senhor está dizendo que você não vai se render aos ruídos, aos sons do inferno, ao barulho das vozes que querem te paralisar. O Senhor está dizendo que Ele contigo está. Ele vai fazer você quebrar todo esse sistema de medo, todos esses princípios malignos vão cair por terra. Essa palavra é para você que está enfrentando tantas pressões e não está sabendo o que fazer. Deus está dizendo, não se renda às vozes, às notícias ou até mesmo à crise. Ele está dizendo, Ele te chamou para quebrar esse ciclo e te fazer a protagonista de um novo tempo. Vamos lá ainda para a história, né? Para a Bíblia. Aqui no versículo 12, diz assim: há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Você sabia que no meio de uma crise, no meio de uma posição, de uma confusão, de um cenário inóspito, as pessoas sempre esperam que você tenha um padrão de comportamento, que você recue, que você não se esforce, que você não tente. Toda posição, olha, toda posição de obediência vai gerar incômodo no inferno. O inferno vai se incomodar. Sabe por quê? Quando você se posiciona, você denuncia. Você denuncia através do seu posicionamento a atitude do covarde, a atitude do irresponsável, a atitude do fracassado. E essa classe de pessoas, elas se incomodam, porque as pessoas elas não querem te ver melhor que elas. Elas querem te ver no mesmo patamar delas. E incomoda todas as vezes que você sobressai. Nabucodonosor se incomodou. Os homens, outros prefeitos, os líderes, os sátrapas, todos aqueles que estavam na mesma paleta de governo se incomodaram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles estavam agindo na paleta do medo, da covardia, do fracasso. É por isso que estão se incomodando com você, porque já esperaram você fechar as portas, já estão esperando o teu divórcio, já esperaram você desistir desse teu filho, já esperaram você desistir desse projeto, mas Deus está dizendo, não vai. A posição que tu está tendo é essa, é permanecendo de pé. Eu creio, tu não vai parar, porque todo mundo está parando, porque chegou um diagnóstico na tua porta, porque chegou uma história. Não, o Senhor está dizendo, é tempo de recomeço, é tempo de restaurar, é tempo de dizer, eu não vou parar. Aleluia. Sabe qual é o problema do diabo com você, pessoas? É porque nós estamos vivendo uma geração de manipulados. O inferno está querendo te manipular e você não está cedendo. Continue assim. Não deixe manipularem a sua opinião. Não deixe a mídia. Não deixe pessoas. Não deixe nenhum ciclo de influência manipular a tua essência, aquilo que Deus colocou diante de você. Não. Continue com firmeza. Continue de pé, dizendo não. Permaneça de pé naquilo que Deus te mandou. O inferno vai se incomodar. Você vai assistir o inferno se incomodar com a sua obediência. Você vai ver aquele homem Nabucodonosor perdeu a compostura. Tem gente que vai perder a compostura, que não vai conseguir nem fingir, vai mostrar na cara. Ei, tem gente olhando para você, você está percebendo a má vontade. Você está percebendo que depois que Deus te abençoou, depois que Deus colocou você naquele cargo, depois que Deus começou a fazer muita coisa fluir na sua vida, a pessoa tem perdido a compostura. Sabe por quê? É porque eles se dobraram. É porque eles não tiveram a firmeza que você está tendo. O Senhor está dizendo, permaneça. O impacto do seu não vai causar confusão. Tem gente que vai se incomodar. Vai lá na espinha dorsal do cão, de Satanás. O seu não. Você não sabe o poder que o seu não tem. O seu não vai fazer com que a arrogância de Satanás salte para fora. Ei, mas Deus está dizendo diante desse colapso. Ei, tem homens que estão querendo colocar você no impacto da conveniência. Mas você não foi chamado para ter conveniência, não. Você foi chamado para obediência. E obedecer muitas vezes vai custar caro.
Vamos lá ainda aqui para o texto. Agora vamos para o versículo 15, que diz assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostai-vos, adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Sabe o que está acontecendo aqui? O rei soube que eles não estavam se ajoelhando. Todo mundo se ajoelhou, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí o rei disse: não, vou ter uma conversa, um papo reto com eles. Olha, é o seguinte, eu fiz aí ele trouxe aquela explicação, vamos falar aqui, amigável, de forma diplomática. Disse: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o seguinte, todo mundo se dobrou. Só vocês foram os que não se dobraram, não se renderam. Só vocês foram que não agiram na mesma paleta do medo. E olha que eu usei o som da harpa, da pífara, os arautos, eu usei todas as formas e maneiras para fazer vocês terem medo e vocês mesmo assim não tiveram. Então eu mesmo estou dizendo, vocês, estou dando mais uma chance. Se vocês não se dobrarem, aí já diz aqui, ó, se vocês não se dobrarem, não adorar, eu mesmo vou fazer vocês serem lançados na fornalha de fogo ardente agora, nesse mesmo instante, olha. O rei ofereceu tipo uma nova oportunidade. Sabe aquele presente de grego, né? Que diz aquele adágio, presente de grego. E existem algumas coisas disfarçadas assim que parece. Ah, não, Deus já falou para você sair desse emprego. Deus já falou você para sair dessa mesa. Aí vem alguém com aquele arrumadinho, dizendo, não, olha, tem aqui. Aí vem Faraó dizendo, não vá muito longe, não. Olha, não, deixa as mulheres. Não, deixa as crianças. Não, não leva o gado. Ei, o diabo está querendo te prender em um lugar que não cabe mais para você. Não negocie. O Senhor está dizendo, não negocie. O inferno quase sempre, antes de te atacar, ele tenta negociar. E esse é o problema. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, a gente oferece, o diabo começa a oferecer os atalhos, as concessões, começa a fazer com que a gente ceda pequenas rendições. Tá entendendo? Tipo assim, não, você vai bancar o não tem problema não, depois, não, o senhor está dizendo que não é depois, não é agora. O senhor está dizendo que não é para amanhã, não é para hoje. Se posicione. Porque você foi chamado, foi para governar. Não foi para negociar, não. É governo, não é negócio. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você entende? Que eles foram lançados para negociar ali para eles. Uma pequena rendição. Se eles tivessem rendido naquele momento, podia gerar uma escravidão. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você se renda para escravizar teu casamento, para escravizar os teus filhos, para escravizar tuas finanças. Não! Não aceite propostas, não aceite propina, não aceite coisa errada na tua casa, no teu casamento, onde você estiver. Se o Senhor está dizendo, eu não estou nisso, se levante e diga não! Ah, vão te criticar, mas você vai continuar dizendo não! Ah, vão começar a dizer que você quer ser a mais santa, o mais santo, o mais bonitinho, e você vai continuar dizendo não. Você não vai se render diante das propostas de Satanás. Porque, irmãos, você perceber, o diabo é sutil. Esse sistema que nós estamos vendo hoje, ele é sutil. Ele tenta ser compreensivo. Ele sugere o meio termo. É essa a proposta do diabo para os dias de hoje. O meio termo. O meio termo é que está matando a nossa geração, que está matando a fé de muita gente. O Senhor está dizendo, não tem meio termo. Com ele não tem remendo velho em roupa nova. Com ele não tem vinho novo em odres velhos. Não, é odre novo para vinho novo. Ah, o Senhor está dizendo, não negocie. Não negocie com medo, não se dobre. Não dobre os teus joelhos por um segundo. O rei queria dizer, não, é só um segundinho, ninguém vai ver. Mas o Senhor está dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo. O Senhor está dizendo, não negocie com medo, não se submeta a essa pressão. Não morda a isca de Satanás. Não. Aqueles 3 jovens se levantaram em posição. Olha. E sabe o que é mais bonito? Que eles disseram assim, olha, rei, nós nem necessitamos te responder sobre este negócio. Tem coisas que você não vai nem discutir, você vai sustentar a posição. Não discuta. Aleluia. Vamos lá, para mais um versículo aqui. O versículo 19. Diante, que diz assim, então
Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Eita, o diabo sempre vai tentar te impressionar quando você se posicionar. Sempre. Não se impressione com o tamanho da pressão. Esse é o nosso problema. A gente quer se impressionar. Porque o rei mandou a fazer com que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, além do normal, a ponto de que a história fala que quando eles foram lançados na fornalha, os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram só com o calor da chama. Então, tem situações que a gente diz assim, meu Deus, isso é desumano. Senhor, não tem saída, não tem explicação. Como é que isso aconteceu comigo? Como é? Como é, Jesus? Eu te sirvo. Eu ando em fé. Eu tenho andado alinhado contigo. A minha vida está toda pautada no Senhor. Como é, Senhor? Só uma coisa que você esqueceu. Tem muita gente que passou na mesma fornalha que você passou, morreu. Tem gente que recebendo o diagnóstico que você recebeu, morreu. Perdeu. Faliu, divorciou, mas você ainda continua de pé. É porque o Senhor está dizendo que contigo é diferente. Quando você se posiciona, você é diferente de muita gente. Ele mandou aumentar 7 vezes mais. Não foi a ausência de Deus, não. Na verdade, era a evidência dele. O fogo pode aumentar, mas nunca será maior. O fogo nunca será maior do que a soberania de Deus na sua vida. Não. O decreto do alto é diferente do decreto da terra, viu? O aumento da fúria do inimigo é só um sinal que ele esgotou todas as cartas da manga dele. Sabe por que tu tá aumentando, você tá vendo tudo do nada? Tu manda essa proporção, você está dizendo é porque o inimigo já queimou todas as cartas dele, todo o combustível dele. Haverá uma ação sobrenatural na tua casa, na tua vida, nos teus negócios, naquilo que está vindo contra sim, o Senhor está dizendo, eu vou te honrar, exatamente, é no pico da temperatura, é no pico, é no alto, maior nível de pressão, é o Senhor dizendo, acabou, deu para Satanás, perdeu o playboy, eita, ele é poderoso para tudo fazer. Vamos lá, ainda na história, vamos ler aqui o versículo 25, diz assim, tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. Sabe o que é interessante? Que o fogo não veio para queimar você. Não. Veio para queimar suas amarras. A história vai falar que eles foram lançados no fogo, amarrados mãos e pés. Mãos e pés. Isso fala de movimento. Ei, o diabo está querendo parar você, parar a tua força, parar os teus pés, mas eu quero te dizer, ele vai habilitar as suas mãos para a guerra e os seus dedos para a batalha. Ele fará os seus pés como os da corça. É por isso que o diabo está querendo te parar, porque ele sabe que na força da fé, no nome de Jesus de Nazaré, você tem a força para vencer gigantes. Ele sabe que no Senhor você vai avante. Ele está querendo dizer você é fraco. Mas você sabia, como disse Paulo, que ainda na sua fraqueza, mesmo assim ele disse, nesse momento ainda assim tu é forte. O mais fraquinho, que se sinta mais debilitado, o Senhor está dizendo, ainda na sua fraqueza, ainda assim, há uma fortaleza do céu quando você age em fé, porque não é sobre você, é sobre quem te chamou para viver neste lugar. Os seus pés serão como os da corça, vai saltar, vai correr, e o inimigo não vai te alcançar uma velocidade para os seus dias. Existe uma velocidade para os seus dias, e o diabo sabe, é por isso que ele quer amarrar tuas mãos, quer amarrar os teus pés, mas o Senhor está dizendo, o fogo não veio para te queimar, veio para queimar aquilo que quer te parar. O fogo que queimou apenas aquilo que limitava eles, olha, aquilo que limitava. Ele estava limitando Sadraque, Mesaque, Abednego. As mãos deles foram soltas para a guerra, para que eles fossem guerreiros de propósito. Suas mãos vão ser soltas. Então tu não vai ficar parado. Tu não vai parar na fraqueza. Tu não vai parar nesse diagnóstico. Os seus pés vão ser soltos para avançar e conquistar. Para romper os limites. Ei, aqueles não veio para te destruir, não. Essa fornalha não vai te matar, não. Ei, não. Você vai crescer. É
nesse momento de crise que você vai crescer. Tá todo mundo dizendo, tá todo mundo em crise, tá todo mundo falindo. A inflação, o senhor está dizendo, não, essa fornalha pode estar queimando todo mundo, mas você não queima. Se você entender a posição que ele te colocou para ter, você não vai se medir com as estatísticas da terra. O fogo tem um alvo correto, viu? O fogo vai claramente no ponto certo. O fogo só tinha autorização para queimar um lugar, para consumir. O fogo só tinha uma autorização legal para queimar um lugar, para consumir todas as amarras da Babilônia que queria paralisar. Ei, eu quero profetizar nesse momento. Ei, todas as amarras que estavam prendendo você, o Senhor está dizendo, o fogo está queimando. Essa fornalha não é para te matar, mas nessa fornalha, nessa pressão, Deus está dizendo, eu vou te habilitar. E o que estava querendo te parar, o que eu estava querendo te condicionar, agora está sendo rompido. E você vai avançar. Aleluia. Há uma palavra para você, meu querido. Receba em nome de Jesus. Ainda aqui no versículo 25, diz assim, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Ei, a história fala que de repente o rei olhou assim e disse, peraí, eu mandei 3 homens para a fornalha e eu estou vendo 4. E o quarto ainda tem a aparência do Filho dos Deuses. Aqui é uma teofania que a teologia explica. É quando Jesus estava ali representando um anjo para eles, mas já era Jesus, já era o Cristo, aquele que entra no meio das fornalhas, das tempestades da nossa vida. Ei, ele olhou uma locução adverbial de tempo, de repente. Sabe os cristãos pentecostais que dizem de repente de Deus, é exatamente isso. Do nada, da noite pro dia, em um piscar de olhos, Deus vai agir. Deus vai agir, só que é como diz, demora para Deus fazer de repente, né? Para aquele que está passando no vento, para a gente que está de fora, assim, de repente isso aconteceu, mas não, o Senhor está dizendo, vai virar uma chave, a chave vai virar. Ei, o lugar preparado para a morte vai se tornar o lugar da manifestação da vida, do poder de Deus. O ambiente que deveria testemunhar sua derrota, vai testemunhar vida, vai testemunhar o Senhor ao seu lado. Eita, vai ter uma intervenção inusitada, assim, ó, do nada, a forma completamente inusitada que vai desafiar a lógica. Isso se chama o quê? Milagre. O Senhor vai passear na fornalha, para lá e para cá, vai ter movimentos de Deus no meio dessa história. Mais um versículo aqui, o 26, diz assim, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos judeus altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ai, que coisa linda, o seu nome vai ser chamado no meio dessa crise. Ei, sabe, no meio de toda essa pressão que você não está vendo nada, você está dizendo, ei, o próprio rei que mandou executar eles, foi o mesmo que chamou Sadraque, Mesaque, Abidnego, vem para fora, o Senhor está dizendo, vem para fora. Ei, não, muita gente pensou que a sua vida terminaria nesse luto, nessa crise, mas o Senhor está dizendo, não, a mão dele está te chamando para fora, vem para fora. E sabe o que é mais bonito? Que quem jogou ele na fornalha, que foi o rei, foi o próprio que chamou. É o Deus de Jefté, de Juízes capítulo 11, filho de Gileade, filho de uma prostituta, que foi banido para Tobi. A história fala o quê? Que ele foi banido, mas os próprios anciãos da cidade foram atrás de Jefté. É assim que Deus vai fazer. Ele vai inverter os papéis. Ei, vai. Aqueles que te levaram algemado, a situação que te levou para vergonha, para dor. Ei, o Senhor está dizendo, estou te dando legitimidade. Esses lugares que tentaram te prender e te envergonhar, serão esses lugares que vão te habilitar para você vencer, para você anunciar. O Senhor está fazendo algo diferente. O decreto de morte está sendo quebrado e o Senhor está dizendo, vem para fora. Detalhe, essa crise não vai ditar a tua história, esta crise não vai envergonhar o teu nome, porque ele está dizendo, ele é o grande. Vamos lá para mais um versículo. O versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo
passara sobre eles. Olha que coisa linda, Deus vai lhe dar uma imunidade espiritual. Olha. Deus vai preservar sua reputação. Ei, não havia queimaduras. Não havia dano, não havia cheiro de fumaça, não. Deus vai livrar você e a sua casa. Deus vai preservar você, vai preservar a sua imagem. Deus está entrando nessa batalha, porque Ele é aquele que diz: eu sou o dono da verdade. Vai proteger sua vida, vai guardar sua honra, vai te dar um testemunho, uma reputação, para que todos vejam que Ele é o Rei da Glória. Eita, Deus está guardando você, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça, nem cheiro de fumaça haverá nas suas vestes. Você entende isso? Que você vai passar por esse processo severo, mas você está saindo dele, vai sair dele sem cheiro, sem ressentimento, sem mágoa, sem tristeza. Isso é a prova cabal do livramento de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele está trazendo livramento, uma blindagem do céu sobre você nesse momento. O inferno não vai queimar. Não, o inferno achou que ia queimar sua biografia, mas Deus está dizendo: eu guardei sua identidade. Não, eu sou o Deus que guarda você. Ele é aquele que diz que não dormita. E eu quero finalizar esta palavra com esse versículo lindo, o versículo 28, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha aí. Resiliência. A fornalha não veio para te matar, mas veio para te promover. O gigante que afrontou Davi não matou, mas promoveu Davi. É o que Deus está dizendo. Essa situação é porque Ele está te lapidando, está te ensinando. Aquilo que parecia uma sentença, agora vai virar uma plataforma de voo para você. Você olha para todos os medos, todas as inferioridades, todos os traumas, toda uma história triste e terrível que você viveu. Você está dizendo: nada daquilo ali foi jogado no lixo, eu reciclei, e hoje você tem a habilidade, a autoridade. Aonde doeu, aonde machucou, eu te levo para romper, diz o Senhor. Aleluia! Ele vai revelar a sua glória, vai manifestar o poder dele na sua história. Não, é uma nova dimensão de autoridade que Deus está te dando. Não, a fornalha não te mata. A fornalha veio para habilitar você e a tua casa. Está preparada para ver milagres, mas é necessário uma coisa: se posicione, porque aqui está o X e a chave desse texto. Fornalha não mata quem se posiciona de pé e diz: eu não me rendo, porque eu entendo, quem me chamou é quem me guarda. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus.